Nós sabemos que nada podemos, né? E com a ação do Espírito Santo, a gente vai chegar lá. Então a gente dá a mão para o Espírito Santo, vamos junto, ele vai à frente. E a gente vai caminhando resignados, na determinada determinação. Se você vai com o Espírito Santo, você vai em oração. Então, todo mundo de mão dada com o Espírito Santo e todo mundo rezando, não é isso? Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho a respeito da nossa história, né? Eu já tenho história de quase... Não vou falar, na verdade, né? Mas... Então, você tem a sua história de vida, que é desde da sua concepção, né? Começou lá na sua concepção, sua história de vida, e foi se desenrolando até o dia de hoje. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você assimila a sua história de vida? O que é que você acha da sua história? Se você estivesse vendo a sua história, um filme ali, um DVD da sua história de vida, como é que você assimila? Tem alguns momentos que você passa bem, tem outros que são mais difíceis? É assim? É assim? Às vezes, gente, a gente não consegue assimilar nem as alegrias. Não sei se já aconteceu com você. Você tem uma grande alegria, vamos dizer assim, um aniversário, você se esquecer. Acontece. Porque nós somos tentados pela nossa velocidade, pelo ritmo que nós mesmos impomos à nossa vida, a passar por cima das nossas dores e das nossas alegrias. Se a gente passa por cima das alegrias, que se dirá das dores, não é verdade? E a nossa história, gente, é algo muito precioso. Da nossa história depende a nossa maturidade. De nós encararmos e assimilarmos a história, da nossa história de vida, depende o nosso amadurecimento. Porque você não vai amadurecer, eu não vou amadurecer outra pessoa que não seja a própria Regma. E se eu olho para o meu passado e vejo, e existem fatos que eu não consigo me aproximar, se existem episódios na minha história de vida que eu não consigo tocar, tem algo errado. E isso pode se transformar num gargalo para o seu amadurecimento. Entenderam? Então nós precisamos acolher a nossa história de vida. Como? Pega na mão o Espírito Santo e vamos rezar. Vamos rezar com aquele episódio que ele maltratou. A gente precisa voltar lá. A gente precisa tocar naquele momento. Você com o Espírito Santo. Quando eu digo a gente, vocês entendem, né? Você de mãos dadas com o Espírito Santo, para você passar desse momento e fluir dele, sorver dele, extrair dele o que Deus quis dizer, o que Deus quis fazer. Porque dentro da nossa história, Deus vai se desenrolando pela providência. A vontade de Deus vai se desenrolando pela providência. E a gente, quando passa batido, a gente não vê Deus. A gente vai vivendo como folhas ao vento, levada para um lado, para o outro. Isso não é bom. Então, como é que eu assimilo? Gente,
gente, vamos pensar num fato concreto. Um fato, você pensa agora num fato da sua vida que lhe trouxe um aborrecimento, lhe trouxe uma ferida. Um fato, aquele fatozinho. Todo mundo tem, né? Eu tenho o meu. Eu tenho uns, né? E a gente vai amorizando, a gente vai assimilando, a gente vai de mãos dadas com o Espírito Santo, acolhendo. Como é que você reage quando você toca nesse fato? Você fica rebelde? Você fica triste? Você se deprime? Se essas são as reações, é porque você ainda não visitou esse fato de mãos dadas com o Espírito Santo. E nós vamos tentar fazer isso a partir de agora, com os fatos da nossa vida. Depois desse curso, você vai poder, com os fatos que passaram e com os que virão, visitá-los de mãos dadas com o Espírito Santo. Amém? Então, diante dos fatos que se passaram na minha história, diante das coisas que se desenrolaram na minha vida, eu consigo amar a minha história? Ou nós vamos precisar ir visitando os fatos, ir visitando a história, a nossa história de vida, para conseguir perceber a beleza da vontade de Deus que esteve presente em todos os fatos pela sua providência. Deus que muitas vezes, num acidente de veículo, Ele esteve ali para lhe salvar. Pode ter acontecido, né? Deus que muitas vezes está presente e nós não percebemos. Então, vamos amar a nossa história, meus irmãos. Que quando acontecia uma outra coisa que nos lembrava esse fato, a gente já reagia com tristeza, com agressividade. Nós vamos lá e vamos pegar esse fato que nós jogamos no lixo para reciclá-lo. Amém? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, se a gente jogar algo no lixo, o que é que vai acontecer com aquilo? Vai apodrecer. É ou não é? E se você vai e recicla, você vai dar uma nova utilidade para você, para o seu coração, para a sua vida e para a sua relação com Deus e com os irmãos. Isso é muito bacana. Isso é transformador em amor. Porque você vai lá naquele local, naquele ambiente que você não tolera, que lhe fere, que lhe machuca, você com muita delicadeza, porque o Espírito Santo é muito delicado, vai tocar ali, mas para transformar aquele momento e para compreender Deus naquele momento, para encaixar Jesus naquele momento e transformar daquilo que estava putrefado e que já cheirava mal numa memória reciclável. E a partir de então, transformar aquilo que já lhe doeu num motivo de doação para os outros. Para si, para Deus e para os outros. Amém? Então, a gente vai trilhando esse caminho de transformar a nossa memória lixo em memória reciclável. A gente segue sem querer, a gente acaba vivendo a humildade. São os frutos do Espírito Santo na nossa transformação de vida, na nossa vida madura, nessa obra nova que Deus quer realizar em nós. Amém? Vamos para frente, né?
No dia seguinte eu saí de casa para ir à missa. Quando eu passei na porta da igreja, eu não consegui estacionar o carro. Tive uma crise de choro. Dei a volta e voltei para casa. Porque o local era próximo, né? E eu estava ali traumatizada pela agressão que eu tinha sofrido no dia anterior. Graças a Deus, só foi um dia, a gente foi rezando, foi percebendo a fragilidade. Realmente eu hoje não consigo, antes eu conseguia andar assim em torno da minha casa a pé, né? Assim, eu ia para a paróquia a pé, eu ia para os ambientes que ali próximo, eu ia para farmácia, vamos dizer, shopping, eu ia a pé. Depois que isso aconteceu, eu fiquei um pouco mais frágil, não tenho mais coragem, né, de fazer isso. Uma vez ou outra, eu me arrisco, mas olhando para um lado e para o outro. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa também, gente, perceber que os traumas nos fragilizam e que a gente precisa conviver com essa fragilidade que o trauma deixou na gente. Não é o fim do mundo, que todos temos. Tá certo? Entenderam? Então, é muito saudável que nós saibamos acolher com tranquilidade que nós sofremos um trauma e ir também transformando. Porque imagina se eu tivesse, depois dali, nunca mais eu vou para aquele, né? Porque não foi nem na rua da paróquia, mas se eu ficasse com tanto medo, né, de ir para a missa, que eu não, por causa do assalto, quer dizer, esse me gera um prejuízo incrível, né? Então, a gente precisa, nos traumas, o que eu quero dizer com esse exemplo, né, muito particular e que eu acho que também fica muito claro, né, para vocês, que a gente precisa encarar, tentar rezar e tentar melhorar e tentar encarar, mas também saber que aquela área da nossa vida pode ficar um pouco mais fragilizada. Tá certo? Tá bom? A ação de Deus naquele ambiente. Nós precisamos viver isso para que nós possamos olhar de uma maneira nova para as situações dolorosas da nossa vida. E uma dica bacana, gente, é a gente rezar meditando. Rezar de verdade, né? Porque muitas vezes a gente consegue rezar aquela oração vocal, né? De repetição, né? Muitas vezes a gente consegue. Eu, por exemplo, sou especialista, né? Eu rezo bem o terço, eu rezo bem o ofício de Nossa Senhora. Mas, como eu disse, né? Nós vivemos uma vida de muita agitação e muita velocidade. Na hora de nós pararmos para fazer a Léxio Divina, o nosso coração está lá, a nossa cabeça está lá e a gente está morto e cansado quando vamos quarto, né? E aí a gente não consegue se colher, se recolher para fazer a Léxio. Então, eu não trouxe aqui os passos da Léxio, mas vocês sabem quais são os passos da Léxio Divina. A gente precisa rezar com a nossa história, seguindo os passos da Léxio Divina. E entrando com Jesus, de mãos dadas com Cristo, com o Espírito Santo, naqueles locais em que nós fomos feridos, em que tem o nosso gargalo de maturidade. Quando você percebe que você reage a determinadas circunstâncias de uma maneira que não é normal, nós precisamos revisitar aquele ambiente. Então, como está aqui, né? Nós precisamos trazer as nossas vivências para dentro do Evangelho.
Esses dias, eu tava, assim, a gente tá vendo a quaresma, né? Então, esses dias eu estava preparando, né, aqui para vocês, aí eu disse, Senhor, acho que tu está querendo me dizer alguma coisa, né? Porque na hora que eu preparei esse, né, esse aqui em especial, eu parei, eu disse, agora eu quero saber, Senhor, hoje, qual é a vivência do Evangelho para a minha vida? Diante dessa minha realidade, qual é a vivência que tu estás vivendo no Evangelho, que tu vives em mim? E aí o Senhor me levou lá para perto de Pilatos, junto com ele, né? Naquele diálogo tão forte que ele teve com Pilatos. Então nós precisamos, meus irmãos, conseguir, na nossa meditação, encontrar o lugar onde nós estamos com Jesus. Onde aquela vivência dolorosa da tua vida, que te marcou, está onde Jesus, localizada com Jesus no Evangelho, porque vocês vão encontrar. Importante que vocês peguem a história de vocês e pontuem em determinados momentos que são necessários de oração. E nesses momentos você ir lá com o Evangelho. Você conseguir perceber o que aconteceu no Evangelho que vai te ajudar a melhorar, a viver melhor, a ver aquela experiência com outros olhos. Entenderam? Então, aí a gente diz aqui, né? O que Jesus viveu em mim naquele trauma? Né? O que foi que Jesus... Hoje o Evangelho fala que Jesus diz para... Ele enfrenta hoje o povo judeu, os sacerdotes lá que estavam confrontando com ele, né? Jesus hoje os enfrenta e chama-os de mentirosos. Diz que eles não conhecem o Pai. O Evangelho de hoje fala isso. Quer dizer, é um momento doloroso, difícil, em que Jesus precisa se manter firme. Quando eles perguntam, que eles dizem assim, Jesus diz assim, se ouvires a minha palavra, não morrereis. Aí eles vêm falar de Abraão, e Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E eles não acolhem aquilo. E sabe o que eles fazem? Tentam fazer? Pegar Jesus para matar, e Jesus se esconde. Então, foi um diálogo duro, não foi não? Imagina você ter um diálogo com uma pessoa, a pessoa lhe chamar de mentiroso, né? Como Jesus fez, e ele sozinho, com aquelas várias pessoas ali o acusando, dizendo que ele, quem pretende ser tu, se igualando a Deus, né? Então assim, momentos difíceis que Jesus viveu antes da sua Páscoa, e que nós podemos encontrar, até nessa passagem do Evangelho, alguma vivência dolorosa que nós tenhamos, alguma verdade que nós tenhamos dito para alguém, e que a pessoa não acolheu, e que ainda lhe fez algo, né, reagiu de alguma forma. Pode ter acontecido, não pode? Pode. Quando você tenta esclarecer a verdade dos fatos e as pessoas não acolhem, e pelo contrário reagem com violência. Então, Jesus é todo Deus e todo homem. Nós podemos encontrar na humanidade de Jesus tudo o que nós passamos na nossa história. As alegrias, a alegria do nascimento, a alegria da amizade, também a tristeza da morte, quando Jesus encontra a viúva com o filho, aquele cortejo fúnebre que ele encontra a viúva, né? Quando ele encontra a Marta chorando a morte de Lázaro, né? Em tantos momentos Jesus demonstra compaixão. Quando ele defende a pecadora pública,
Então, temos passagens, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho suficientes para que nós colocamos as nossas vivências difíceis junto com Jesus, para nós meditarmos o que é que Deus fez através daquela dor na minha vida. O que é que aquela dor me trouxe? E a partir daí conseguir passar desse gargalo, tirar esse gargalo da vida e dar passos. Amém? Uma dica também, a liturgia diária, né, como a gente falou. E algo que eu queria dizer para vocês que é muito importante. Então ela nos ensina que nós precisamos guardar coisas em nossos corações. Guardar coisas da nossa história. Tocar a nossa história, meditar com a nossa história, rezar com a nossa história, trazer o Evangelho para as nossas vivências e a partir daí guardá-las no coração. Guardá-las no coração. Então, pode acontecer que depois que você venha a rezar sobre determinado fato, você ainda não chegue a uma conclusão fechada sobre isso. E que Deus vai revelando aos poucos. Nossa Senhora, ela é especial em guardar as coisas que são incompreensíveis aos homens. Incompreensíveis. Tá certo? Então, em Lucas 2, 41 a 52, o que aconteceu? Essa imagem aí, não sei se dá para vocês enxergarem bem. É Nossa Senhora aflita, procurando o menino, porque ela perdeu o menino, aquela perda e reencontro do menino Jesus no templo. Mas eu achei bacana essa imagem, porque não mostra Nossa Senhora quando ela encontra o menino Jesus, mas mostra Nossa Senhora com São José ao lado, perguntando a uma pessoa, né? Mostra a aflição da Virgem Maria procurando o filho, né? Vocês conhecem a história? Vamos ler? Lucas 2:41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e os conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Esse é o momento, certo? Esse é o momento em que eles não encontraram Jesus na comitiva, já tinham passado um dia de caminhada, e aí voltaram procurando o menino Jesus. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, já pensou você procurando seu filho 3 dias? 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eu e teu pai andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam. Eles quem? José e Maria, né? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens.
Gente, vocês entenderam que a Virgem Maria e São José passaram um aperreio, né? Passaram 3 dias procurando o menino. Então, e quando eles chegaram, que Nossa Senhora perguntou: meu filho, por que tu fizeste isso? A gente estava aflito te procurando. Aí ele deu uma resposta, né? Não sabia se eu deveria ocupar das coisas de meu pai. Nossa Senhora, naquele momento, ela não reagiu, né? Ela não continuou as perguntas. Nossa Senhora, o que ela fez diante daquela resposta de Jesus? E não só diante da resposta, mas diante de tudo que aconteceu, que pode ter gerado até assim uma dorzinha na Virgem Maria, né? Não deve ter sido fácil essa perda, né? Então, o fato dela chegar no templo e estar todo mundo maravilhado com a sabedoria de Jesus, o fato dela ter um menino de 12 anos de idade que ela chega no templo, ele está interrogando os doutores. O fato da resposta, tudo isso, Nossa Senhora guardou tudo em seu coração. Ela entendeu imediatamente? Eu acredito que não. Ela depois rezou sobre isso, mas ela só foi compreendendo perfeitamente a missão de Jesus ao longo da vida de Jesus. E a Jesus aqui tinha 12 anos, ela começou a compreender a vida de Jesus lá nos 30 e tantos anos de Jesus. 30 a 33 anos. Entenderam, gente? Então, às vezes, a gente tem um fato na nossa vida que a gente precisa de Nossa Senhora para guardá-lo no coração. E para a gente ir amadurecendo esse fato. E depurando, e rezando, e vivendo, e não vai ser um estalar de dedo. A coisa precisa ir sendo refletida. E a gente vai compreendendo o que está acontecendo conosco para a gente corresponder à vontade de Deus. Entenderam? Para Nossa Senhora não deve ter sido fácil, né? E tem gente engraçada que no Evangelho de São Lucas, várias vezes, Lucas fala que Nossa Senhora guardava essas coisas em seu coração. Várias vezes. Né? Que aí a gente vai, também isso vai ajudando a gente a acolher o que é mais doloroso. Certo? E a Anunciação foi assim, aquele momento X da vida de Nossa Senhora. Ali, o anjo explicou para Maria o que aconteceu lá no templo. Vocês entenderam? Foi a partir da Anunciação que Nossa Senhora, diante dos desafios que ela foi vivendo, que ela foi acolhendo, que ela foi conseguindo compreender a vontade de Deus para ela. Por quê? Porque ela tinha uma lâmpada. E a lâmpada de Nossa Senhora era a Anunciação. Qual é a sua lâmpada? Deus tem na sua história, Ele coloca uma lâmpada. Um momento que ilumina os outros e que dá sentido às dores que vieram depois. Procure a sua lâmpada. Amém? Para você conseguir, porque Nossa Senhora, ela compreendeu a perda do menino Jesus no templo a partir do que tinha acontecido há 12 anos atrás na Anunciação. Nossa Senhora viveu as bodas de Caná com Jesus com 30 anos a partir do que ela viveu na Anunciação. Porque na Anunciação o anjo disse: o teu filho será chamado Filho de Deus. Entenderam, meus irmãos? Deus é fiel. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. E para todos nós, Ele confia uma lâmpada na nossa história, para que nós, naquele momento de alegria, aquele momento de torpor, possa iluminar as trevas, as dificuldades que posteriormente nós podemos viver em nossa missão. A anunciação do anjo é a anunciação da missão de Nossa Senhora. Não é verdade? É naquele momento que o anjo Gabriel
diz a Maria a missão dela: ser mãe de Deus. E a partir daí, ela, lógico, não vai ser fácil ser mãe de Deus. A partir daí, a partir desta lâmpada, é que Nossa Senhora vai conseguir iluminar aqueles outros momentos mais difíceis de compreender. Amém? Eu acho bacana essa frase. Eu que escrevi, mas não estou querendo me gabar não, mas eu acho bonita essa frase. Ó, Maria teve dúvidas, mas essas dúvidas não a destruíram. Quem tem dúvidas aqui sobre a sua vida? A gente fica assim, puxa vida, isso aqui aconteceu, não é estranho? Não podia estar acontecendo. Não era isso? É importante que a gente tenha a nossa lâmpada, a nossa luz, que é esse fato que Deus nos deu a todos nós, que ilumina tudo que está em volta, e que essas dúvidas que acontecem depois não nos destruam. Por isso é que nós precisamos olhar para a nossa história e rezar nos episódios difíceis. Pegar os episódios difíceis, pegar a nossa lâmpada e colocar ali, quando você pega uma lâmpada, coloca sobre a mesa, está lá o episódio da sua vida difícil, você iluminar com ele. Amém? Tá certo? Também, adesão à vontade de Deus, seja ela qual for, que vai se manifestando nos acontecimentos. Pronto, olha aí. Muitas vezes a vontade de Deus, ela vai acontecendo na nossa vida, nos acontecimentos, vai se desenrolando e vai se mostrando nos acontecimentos. É a providência, né? Tá certo? E Nossa Senhora, quando ela não entendia absolutamente nada, o que ela fazia? Guardava no coração, ou seja, permanecia em silêncio. Às vezes, gente, a gente é tentado a momentos difíceis, a gente sai falando para as pessoas. Às vezes isso nos atrapalha. São coisas tão delicadas, não é? Você fazer uma partilha com o seu formador ou com o seu acompanhador, assim, no Ministério de Cura, é uma coisa. Outra coisa é você sair falando coisas muito delicadas e muito íntimas para todo mundo. Isso, às vezes isso nos prejudica, tá certo? Porque nos espalha. A gente está fazendo o mais esforço do mundo para quê? Para se juntar, né? Para juntar nossos pedaços, para a gente conseguir rezar, não é assim? Ou é só eu? Eu também, viu, gente? A gente fica com o maior esforço do mundo para se juntar, para conseguir rezar. Na hora que você começa a falar, você se espalha. Como diz minha mãe, faz com as mãos e desfaz com os pés, né? Gente, quando nós começamos a ler a nossa história, tocando nas nossas dores, pegando a lâmpada dos momentos alegres, iluminando os momentos difíceis, nós começamos a entender o trajeto de Deus na nossa vida, para corresponder. Se a gente não faz isso, a gente corre o risco de deixar as nossas pérolas caírem. A vontade de Deus, a missão que Deus nos deu, o que Deus quer na nossa vida, né? Precisamos, vamos lá continuar juntos, precisamos estar conscientes da imensa responsabilidade que temos sobre nossa vida, imensa responsabilidade que temos sobre a nossa vida, incluindo nossas reações e escolhas. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Eu, Regma, sou responsável pela minha vida. E se eu não olhar para a minha história e buscar acolher e transformar as minhas reações, quem vai pagar o pato sou eu, não é ninguém não. Não é verdade? É ou não é, gente? Então, o que teria sido de nós se Maria ou Jesus se desesperassem ao longo do caminho?
nós Deus preparou uma missão. Seja na família, seja no trabalho, o que seria de nós? E das pessoas que são atingidas por essa missão, se nós nos desesperarmos no meio do caminho? Não vamos nos desesperar, né, gente? De jeito nenhum. Amém? Importantes na maturidade, que é a estabilidade, a consistência e a coerência. A gente estava falando que tem 3 palavras da maturidade que são muito importantes, que nos ajudam muito, né, nessa caminhada para a maturidade, que é a consistência, a estabilidade e a coerência. Essas 3 palavras me são muito caras, né? Uma pessoa consistente pode ser uma pessoa segura, né? Uma pessoa firme de convicções, né? Uma pessoa que não é levada ao sabor das emoções, não fica para um lado e para o outro. Passou o vento, ela vai para um lado. Passou o vento, ela vai para o outro. Ela é firme, consistente, né? Uma pessoa coerente com as suas ideias, com o seu pensamento. Uma pessoa que vive o que fala, não é? Quem é coerente? É aquela pessoa que traz para a sua vida aquilo que ela fala, não é? E a estabilidade, a pessoa que tem uma vida mais ou menos regular e estável emocionalmente, que não vive de grandes emoções, pulando de uma emoção imensa de um lado e uma emoção imensa de outro. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas muitas vezes você vê pessoas que pulam de paixão em paixão. A gente vê muito isso nas revistas de fofoca, né? Que me lembro que tinha uma atriz, não me lembro o nome dela, que ela se relacionava com um rapaz, aí depois, logo de um pouco de tempo, depois já se relacionava com o outro, e era de paixão em paixão, né? Que é uma grande instabilidade, a pessoa que vive de emoções, né? Não, nós queremos a estabilidade, né? A estabilidade do coração, né? Então, para isso, para que nós consigamos conquistar essas 3 palavras, vamos aqui buscar conquistar, né? Essas 3 palavras. A consistência, a estabilidade e a coerência. Vamos, pela maturidade, conquistá-las. Nós precisamos de um dueto. Em primeiro lugar, a minha vida está bem segura nas mãos de Deus. E isso eu acho que é um salmo, agora eu não me lembro qual é o salmo, viu? Mas minha vida está bem segura em tuas mãos. Senhor, minha vida está bem segura em tuas mãos. Vocês não acham que parece, se avizinha um pouco da estabilidade, né? Segurança. O Senhor nos dá segurança. Quando nós confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós vamos nos estabilizando. Nosso coração, que pode ter sido movido por grandes emoções, ele vai entrando numa calmaria que é própria de Deus. Certo? Então, Senhor, minha vida está bem segura em tuas mãos. De um lado e de outro, a minha alma está sempre em minhas mãos. Ou seja, esse salmo aqui eu sei qual é, 118. A minha alma está bem segura em minhas mãos. A minha alma está bem segura aonde? Nas minhas mãos. Porque eu sou responsável pela minha vida, não é? Foi isso que a gente viu? Nós somos responsáveis pelas nossas reações, pela nossa história, pelo que nós fazemos com a nossa história. Se nós jogamos os fatos dolorosos no lixo ou se nós reciclamos, nós somos responsáveis por isso. A minha vida está
sou responsável pela minha história. Amém? O que mais? O que é melhor na infância? O que é mais gostoso, né? Se você vai dar um pirulito para a criança, ela tá assim, ela vai querer uma outra coisa que ela não pode, não é assim, né? Você vai conquistando a criança, você tá brincando com uma coisa que é perigosa, você vai dar um pirulito para ela, né? Para ela se distrair. Por quê? Porque ela se atrai pelo que é mais gostoso, né? O que mais que a criança quer? Satisfação imediata. Às vezes a gente quer também, né? Pior que é. Né? Mas nós passamos da infância. Né? Passamos da infância. Ai, as crianças também vivem de ilusão. Aí as meninas brincam com aquelas coisas de princesa, né? Príncipe encantado. Mas nós passamos na infância, né? O que acontece com as crianças? Elas permanecem na corporeidade, na afetividade e na imaginação. A gente tem, quando a gente perceber que a nossa alma está na infância, a gente corre para o Evangelho. Entendeu? Porque nós passamos na infância. Nós não estamos mais lá, não é a nossa idade. Né? Então nós não estamos para ter satisfações imediatas, nem nós não estamos para ser atraídos pelo que mais nos atrai, que é mais sensível, que é mais gostoso, que é mais cativante. Nós estamos precisando hoje pautar as nossas decisões na nossa história, do que nós vivemos e apuramos na nossa história segundo o Evangelho, não foi? Que nós fizemos antes do intervalo? É assim, gente. As nossas decisões, elas precisam se pautar na nossa oração, no que nós encontramos diante de Jesus, e não nos nossos apetites. Porque senão nunca nós vamos conseguir alcançar estabilidade, consistência e coerência. Nós estaríamos, se nós permanecermos na infância, primeiro, longe da nossa idade, né? Segundo, nós estaremos ao sabor dos acontecimentos exteriores, do que passa fora de nós. E aí a nossa alma não vai estar nas nossas mãos. Ela vai estar ao sabor dos acontecimentos. Então, nós sabemos na oração o que nós devemos ser e viver. E quando acontece uma decepção, um problema, algo que nos abala, nós vamos fazer o quê? A gente vai lá para a nossa lâmpada, a gente vai se recolher, né? A gente se espalha, né? Todo mundo se espalha aqui, eu me espalho. Vocês se espalham? Quando acontece alguma coisa assim que mexe, acontecimentos exteriores, a gente se espalha, né? Não é não? A gente se... E aí a gente vai para a capela, melhor lugar, se recolher, né? Rezar, pegar a Bíblia, Evangelho. Aí a gente vai decidir depois que rezou, né? A gente não vai decidir na hora do quente. Aconteceu um episódio exterior que me desestruturou, abalou as estruturas. A minha lâmpada estava acesa, apagou. Eu não estou enxergando mais nada. O que é que houve? O que é que aconteceu? Está tudo escuro. Não era, isso não poderia ter acontecido. O que é que eu vou fazer? Eu vou decidir numa reação? Jamais. Eu vou me recolher, meus pedacinhos, pegar o meu evangelho, o evangelho de um lado, Espírito Santo do outro, vamos para a capela. A gente reza, depois aí a gente vai,
decidir. Amém? Vamos fazer esses passos? Dá certo, viu, gente? Porque com cuidado, então vai dar com vocês também. Tá certo? Então, nós não deixamos desse modo, na hora que a coisa acontece no quente, nós não nos deixamos levar pelas críticas. Nossa Senhora se deixou levar pelas críticas? Porque ela e São José foram criticados, certamente. Né? Porque ela vai engravidou antes deles coabitarem. Ela era noiva ainda. Nossa Senhora se deixou levar pelas críticas? Ela estava com a alma bem segura nas mãos de Deus, e de outro lado ela estava com a alma em suas mãos, não é? E ela foi, na hora que acontecia algo que mexia, que eu acredito que deve ter acontecido, que desestabilizava, que maltratava, Nossa Senhora ia, pegava a lâmpada dela, ia se lembrar daquilo e ia rezar. Então ela não deixava se levar pelos acontecimentos exteriores, pelas críticas, mas se mantinha sempre com a alma em suas mãos para tomar suas decisões. Tá certo? Então, como é que eu reajo às ações e ao mau humor das outras pessoas? Quando eu chego num lugar que a pessoa não olha nem pra mim, fecha a cara e vira as costas, e você chega assim, né, pra cumprimentar: oi, tudo bem, bom dia. Eu, por exemplo, sou mestre nisso, porque eu sou aquela pessoa que o mundo pode estar caindo e eu tô: oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Por dentro eu tô quebrada, mas eu sou assim, é o meu jeito de ser. E eu tive até que vamos dizer assim, diante de Deus, eu tive: meu Deus, como é isso? Como é que as coisas estão, um monte de coisa acontecendo e eu tô aqui rindo, né? Mas, graças a Deus, é uma graça que Deus me deu. Aí você chega e diz assim: tudo bom? Como vai? A pessoa vira, parece que você ofendeu gravemente, você não sabe nem o que aconteceu, né? Acontece isso. E como é que a gente reage? Aquilo acaba o nosso dia? Você fica arrasada, se sentindo a última pessoa do mundo? Pois é, não pode. Porque você não pode, a gente não pode permitir que o humor das outras pessoas nos abalem, né? A gente precisa ter a nossa alma bem segura nas nossas mãos. Você sabe que você não fez nada contra aquela pessoa. Você sabe que você não a ofendeu. Você está sendo cristão, porque a alegria é cristã, né? Então, reza uma Ave Maria por ela e bença, tchau e bença. Pode ser que da próxima vez ela esteja ligadinha, né? Mas isso é o... E às vezes, gente, quando isso de cumprimentar, isso acontece mais, mas outros percalços podem acontecer no nosso trabalho, com o nosso superior, né? Uma avalanche de mau humor de um chefe é doloroso às vezes, não é? E às vezes até humilhante, né? Uma coisa é você cumprimentar uma pessoa que não lhe cumprimenta bem, outra coisa é você conviver com determinado mau humor de alguém que pode nos levar até a humilhação. E isso tem que ser um exercício diário. A gente tem que sempre não permitir que os acontecimentos exteriores nos desestruturem. Quanto mais, melhor, né? Quando desestruturar, o que a gente faz? Recolhe, vai para o Santíssimo, a Bíblia na mão, o Espírito Santo da outra e toma a decisão. Não é isso? Tá bom? E aí, eu perco a estabilidade, fico inseguro, mudo de ideia? A gente leva essas perguntas para o Santíssimo. Se a gente faz isso quando as pessoas mudam de humor com a gente, imagina a cara dos judeus olhando para Nossa Senhora, ela grávida. Já pensou? Eu acho que não vendiam nem pão para ela. Ela tinha que fazer o pãozinho dela, né? Amém, gente? Posso passar? É legal? Assim.
assim, eu acho muito bonito o balé, né? O equilíbrio da bailarina, né? Uma das coisas, muitas pessoas acham o balé lindo porque as mulheres são muito elásticas, né? São muito magras ou rodam muito, mas para mim, o que eu acho fascinante o balé, mas de tudo que eu acho mais bonito no balé é o equilíbrio da bailarina. E a bailarina, para ter aquele equilíbrio, ela precisa de foco, de centro. Uma bailarina, para ela conseguir se equilibrar naquela ponta e dançar daquele jeito, ela precisa encontrar o foco dentro dela mesma e o foco do lado de fora. E é isso que eu convido vocês hoje, a encontrarem o foco de vocês dentro de vocês, diante de Deus, para a vida. Qual é o teu foco? Qual é a tua missão? O que Deus quer de você? O que você quer de você? Isso é importante. Você encontrar esse núcleo dentro de você, esse foco dentro de você. E a partir daí, você encontrar um foco exterior. Núcleo central das convicções, escuta de Deus. E onde nós vamos encontrar esse núcleo? Escutando o Senhor, parados diante do Altíssimo, diante do Santíssimo Sacramento, rezando. Deus vai nos revelar, vai nos mostrar a nossa lâmpada, vai mostrar os nossos momentos de trevas que nós não conseguimos tocar da nossa história. E a partir disso tudo, Ele vai forjar, Ele vai edificar em você o seu centro, o seu núcleo, o seu foco interior, para você ter a sua alma bem segura nas suas mãos. Não podemos ser arrastados pelas circunstâncias. Na hora que a bailarina sobe na ponta, se ela tem equilíbrio, ninguém derruba. Ela tem o foco dela. Entendeu? Está dentro dela. Eu sei que isso é físico, né? Para a pessoa que está dançando balé, isso é um ponto físico. Ela encontra o ponto de equilíbrio dela físico. Mas para nós é espiritual. Nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio dentro do nosso coração. E isso nós vamos encontrar diante de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, tenho certeza, vocês encontram, porque eu encontrei. Eu conheço muitas pessoas que encontraram. Amém? Aí, a partir de então, eu sou responsável pela minha vida. Eu encontrei o meu foco, eu encontrei o meu núcleo, o meu centro, e a partir de então eu vou encontrar o foco exterior. Quais são as principais convicções da minha vida? Para que eu trabalho? Mulher, para que você trabalha? Você trabalha para ser uma ajuda no orçamento doméstico? Não é só para isso. Não é. Nós mulheres trabalhamos para amorizar o mundo, para transformar a humanidade, para levar ternura. Nós temos uma missão. E isso vale outra palestra, né? Outra formação. Tá certo? Então, a partir do teu centro, quando você se encontra, quando você encontra o seu foco interno junto com Deus, você vai conseguir encontrar o seu foco externo no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Tudo parte deste ponto central que você vai encontrar diante de Deus. E aí você vai encontrar suas convicções, no que você acredita, o que você quer ser. Eu quero ser para sempre na minha vida, Shalom, para o resto da vida, minha convicção. Não tem quem tire. Pode acontecer o que acontecer, chova canivete. É convicção. Isso aconteceu diante de Deus, é foco. Entenderam? A partir daí, outras coisas eu tenho
quero ser menor. Eu quero ter coragem, parresia. Eu não quero ser insegura, eu não quero ser arredia. A gente pode ir dizendo que não quer isso, rejeitando. E também, minhas irmãs, meus irmãos, constatando quando nós somos. Saber que nós não queremos ser pela nossa vontade, mas que em determinados momentos nós somos. E quando nós estivermos sendo o que não queremos ser, o que é que a gente faz? Junta os caquinhos, pega o Evangelho, Espírito Santo na mão, vai para a capela. E depois toma a decisão. Amém? Para a bailarina, ela encontra isso aí, físico, gente, é físico. É interessante isso, essa comparação que eu fiz para vocês da bailarina, mas é real. A bailarina, para ela conseguir se equilibrar, ela tem que encontrar um centro físico nela. Quando ela encaixa o corpo dela. E esse centro, que não é físico, que é espiritual, para nós é muito importante. A gente precisa encontrar esse nosso ponto de equilíbrio. E a partir daí, a razão da minha vida, minha missão e meu ideal. Esse é o nosso centro. Você pode também anotar qual é a razão da minha vida, qual é a minha missão, qual é o meu ideal, para te ajudar diante de Deus a encontrar o teu centro. Amém? Aí, qual é o objetivo desse tempo que você está vivendo? Qual é o objetivo desse tempo de agora, essa quaresma que você está vivendo? Também ajuda a encontrar o foco. A elaboração de convicções vitais na família, trabalho, estudo social e afetivo. Isso aqui já é PVP, viu, gente? Isso aqui ajuda vocês no PVP. Tá certo? Você vai encontrar qual é a razão da sua vida, sua missão e seu ideal. É o seu centro. A partir daí você vai encontrar qual é o objetivo desse tempo que é hoje que você está vivendo. A partir daí você vai encontrar as suas convicções no trabalho, na família, em vários aspectos da sua vida. Certo? E você vai descobrir o que Deus quer de mim e o que eu quero de mim. É aqueles dois braços da balança que eu falei. Minha vida está bem segura em tuas mãos. A minha alma, vocês lembram? A minha alma, eu acho que é... A minha alma está sempre em minhas mãos. Amém? A nós lutarmos por Ele. Porque Nossa Senhora, gente, ela descobriu o sentido da vida dela ali no anjo. O anjo disse a ela: não vai ser difícil para vocês descobrirem. Deus quer que vocês saibam qual é o sentido da vida de vocês. E Ele vai fazer de tudo para dizer isso para vocês. Vocês vão descobrir rápido. Agora, vocês precisam ter esta força para realmente viver. Para não se deixar levar pelas emoções passageiras. Entenderam? Para não se deixar levar pelos acontecimentos exteriores. Para na hora da dor você se lembrar de que aquele é o sentido da sua vida. É isso que a Amy está dizendo aqui. Se conhece o sentido da sua vida, morra por ele. Não tem quem faça eu largar. Chova canivete. Não é assim? É essa o homem e a mulher madura, que sabe qual é o sentido da sua vida e luta